Olá, sejam bem-vindos ao Conecta RH Cast. Esse é o podcast da BRH Mato Grosso. Eu sou o Wellington, diretor de planejamento da BRH, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental e a NR1. E hoje tenho a alegria de convidar uma pessoa muito especial, que é a doutora Alaide Bruno. Vou trazer aqui, porque o currículo é grande, então a formação psicologia, direito, serviço social, doutor em direito do trabalho, especialista em saúde mental e riscos psicossociais, autora de vários livros, dentre eles Burnout e Riscos Psicossociais, do conceito aos tribunais, idealizadora do método Vida e de avaliação de riscos psicossociais. Muito, Ok? muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz que a BRH está atenta a esta demanda, né? Saúde mental no trabalho é fundamental. Todos os profissionais de RH precisam ter hoje na sua agenda trabalhar a saúde mental, lidar com a saúde mental, né? Então, fico muito feliz, agradeço o convite. Maravilha. Doutora, eu gostaria que a senhora trouxesse para nós aqui o conceito. O que é Da NR1? NR1. A NR1, na realidade, é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ela não é nova, ela foi criada em 1978, né? O que aconteceu ultimamente? Em 2024, ela teve uma alteração por força da portaria 1419, que trouxe de forma explícita a necessidade de gerenciar os riscos psicossociais laborais. E quais são esses riscos psicossociais laborais? Fala algum deles para mim. Os mais comuns, né, é a sobrecarga, o ritmo do trabalho, as relações, né, muitas vezes relações violentas, o assédio, a forma como a liderança se relaciona, o apoio da liderança aos profissionais, o apoio dos colegas, a própria comunicação e as mudanças, como elas são feitas. O clima organizacional pode ser um fator gerador. Pode ser de sofrimento ou até adoecimento mental. Então, são inúmeros fatores, mas os principais são esses. Como que as empresas podem mapear e gerenciar esses riscos, doutora? Então, eh, essa alteração na NR1, ela trouxe um desconforto muito grande para as empresas. Eh, Essa semana eu estava conversando com uma profissional de RH. E o grande receio, o grande desconforto criado na empresa, por exemplo, é, aparecer situações que não são relacionadas ao trabalho, o adoecimento mental não relacionado ao trabalho, e de repente ele ser considerado um adoecimento mental em decorrência dos riscos psicossociais laborais. Eu falei para ela: "Fique tranquila", e essa é uma coisa que as empresas, o RH, eles precisam ter esse conhecimento e ter essa consciência. Existem riscos psicossociais relacionados ao trabalho e riscos psicossociais relacionados a outras áreas, afetiva, por exemplo. Como que a empresa vai conseguir se precaver? Como que ela vai conseguir se defender num processo? Fazendo a avaliação dos fatores de riscos psicossociais de qualidade, né. Então, assim, como as empresas podem fazer? Elas podem treinar, buscar um profissional que treina a sua equipe interna, que treina o RH, que treina o pessoal de SST, que treina a área jurídica, para eles fazerem esta avaliação. Pode também contratar um profissional externo para fazer esta avaliação. Agora vai uma dica de ouro. Ao escolher o profissional ou a formar a equipe, as empresas, o RH precisa ter muito cuidado. Por quê? Infelizmente, eu tenho percebido a prática de fazer essa avaliação sem utilizar instrumentos técnicos validados cientificamente. E isso invalida todo o processo e poderá, inclusive, trazer problemas legais para a empresa. Elaide, você que está há muito tempo trabalhando com esse tema, Sim. quais são as grandes
resistências que você percebe, principalmente da alta liderança, em inserir esse assunto dentro das empresas? Tá. Nós falamos há pouco muito de cultura, ouvimos muito de cultura, né. Então quando a gente fala de riscos psicossociais, não tem como trabalhá-los sem fazer um alinhamento de cultura. E aí vem uma outra questão que está surgindo muito. Nós estamos achando que né, tem muitas pessoas achando que estão fazendo avaliação dos fatores de risco psicossocial, preenchendo o questionário, né. Então, um dos grandes desafios é fazer o alinhamento da cultura. Por quê? A saúde mental, ela não é medida e construída a partir de um formulário. Ela é medida e construída a partir da cultura, a partir da formação de lideranças, a partir do cuidado, né. As pessoas precisam sentir que a empresa cuida delas. Por quê? Quando nós falamos de riscos psicossociais, nós estamos falando da subjetividade do trabalhador. E aí, é assim, outro grande desafio, né. Se nós formos fazer, por exemplo, a avaliação dos riscos dos riscos da luminosidade, do risco Uhum. físico luminosidade, nós colocaríamos aqui o luxímetro, mediríamos, colocaríamos no PGR e a menos que haja uma alteração no ambiente, que nós mudemos o estilo de lâmpada, de luz, de luminosidade, daqui 2 anos vai estar da mesma forma. E riscos psicossociais é o contrário. Por isso que a norma já fala que é um processo dinâmico. Nós podemos fazer uma avaliação essa semana, na semana seguinte poderá mudar o gestor da área, o líder da área, e ele ter uma cultura totalmente diferente da empresa, né, trazer traços culturais da outra empresa e ter impacto. Aí veja só, Bacana. olha só, nós fizemos semana passada, foi um resultado, nós não identificamos fatores de riscos, nós não identificamos perigos, e na semana seguinte nós teremos um fator de risco psicossocial. Aí você vai dizer assim para mim: "Alaide, então nós vamos ter que medir direto esses riscos, avaliar direto?" Eu vou dizer: "Não". O que essa mudança traz para nós é a necessidade de nós olharmos Uhum. para as relações e para as pessoas de forma cuidadosa. Bacana, Essa é a grande mudança, colocar as pessoas no centro da estratégia da empresa, entendeu? bacana. Por quê? Se nós fizermos, voltando ao que eu te falei, se nós fizermos a avaliação e uma semana depois a gente tem um fator de risco preponderante, um fator de risco que pode causar sofrimento na equipe, se o RH, né, tem esse olhar diferenciado, ele já vai fazer uma intervenção antes que haja sofrimento para ter a adaptação Perfeito, daquele líder perfeito. à cultura da empresa. Inclusive, eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente percebe que é um tema onde o RH precisa ser guardião. E Uhum. qual é a sua sugestão para que o RH esteja mais preparado para atuar e aqueles talvez que ainda não têm tanta imersão, não têm tanta participação na mesa de decisão? O que que você sugere Ó, aí para os RHs se prepararem para esse desafio? esses dias numa empresa eu perguntei para os líderes: "Quem aqui conhece o PGR? Levanta a mão, por favor". Ninguém levantou a mão, né. Então, o que vai acontecer agora, a partir de agora, com esta mudança? O PGR ele tem que estar em cima da nossa mesa, em cima da mesa dos gestores. O RH, ele precisa se aproximar mais da área de SST, que é segurança e saúde do trabalho. Porque quando a gente fala de risco psicossocial, nós estamos falando de saúde mental, e saúde mental é um campo interdisciplinar. Não vai ser somente a área de segurança do trabalho que vai ser responsável. Na realidade, cuidar da saúde mental do trabalhador é uma responsabilidade
da equipe de saúde e segurança do trabalho, é uma responsabilidade do RH, é uma responsabilidade também dos líderes e é uma responsabilidade também do trabalhador. Sim. Por quê? Porque a saúde mental, ela é construída coletivamente. E doutora, a saúde mental, ela é sensível, né? Você tem um livro que falou sobre burnout Sim. e nem sempre é fácil identificar. Qual é a dica para um líder identificar uma mudança comportamental, alguma situação nesse sentido no time dele como um todo? Olha, quando a gente fala de saúde mental e quando a gente pensa em como seremos fiscalizados, o que que a gente tem que pensar? Primeira coisa que a gente tem que pensar, nós precisamos mostrar, demonstrar aquilo que nós estamos fazendo. Então, a questão de você documentar as evidências, a questão das evidências, ela é muito forte, né? Então, eu desenvolvi, inclusive, eh, uma metodologia e um método que tem o passo a passo para fazer esse Que registro. bacana. Quais são os sinais? Ah, é uma pessoa que ela tem um nível de produtividade alto, de repente o nível de produtividade cai. De repente é um colaborador que ele está muito quieto no canto dele, reduz a comunicação. De repente, é um trabalhador que, ele quase não errava, agora ele passa a errar. Então tudo são indicativos. Às vezes vem na fala, não é. Olha que Esses dias eu interessante. fui numa empresa e o profissional que estava me atendendo, ele só falava assim: "Nossa, estou muito cansado, dormi, quase não acordei parecendo que eu estava mais cansada do que ontem". Então, assim, são falas que o líder pode se apropriar e dizer: alguma coisa está acontecendo. Aí nós vamos fazer formalmente a conversa, onde ele vai chamar o profissional, vai conversar, vai identificar se aquilo ali está dando indícios de um problema que ele não é patológico ou patológico, aí você vai dizer assim: "Alaide, o líder, o RH, vai ser psicólogo?". Não, não vai. Mas, por exemplo, uma fala de que eu estou muito cansada e eu durmo, não acordo descansada, é uma coisa. Uma fala de uma pessoa que diz: "Não sei o que fazer da minha vida, não estou mais com vontade de lazer, praticar o lazer que eu fazia", já é uma fala diferente, entendeu? Que interessante. E aí, vem uma outra coisa que as empresas devem fazer, que é preparar as lideranças para lidar com essas situações, até mesmo para identificar e intervir. Exatamente. Eu tive 2 casos recentes na empresa onde eu trabalho que foi bem impactante para mim. Sim. Um gerente, um gestor que tinha um cargo chave na função dele na Uhum, empresa e muito importante, e uhum. chegou um momento que ele começou a ser ríspido, começou a ser agressivo na fala e começava a questionar as decisões da alta liderança. E aí a alta liderança falou assim: "Mas ele mudou do nada, de Irritabilidade do repente ele nada, começou a né? ficar rebelde". Aham. Aí eu trouxe, será que ele ficou de repente ou a gente não percebeu que ele foi Exatamente. ficando nesse estado, né? E teve um outro Aham. caso de uma gestora também, de um cargo muito importante, que ela mesma falou para mim: "Tô tomando um remédio, conversa comigo, eu começo a chorar, mas eu tô de pé, mas eu não vou desistir". Como é que eu queria entender o quanto as empresas ainda não entenderam, você já falou sobre isso, mas eu queria Aham. mais. O que as Aham. empresas ainda não entenderam do impacto de olhar para isso com mais Olha, você atenção? falou, assim, várias coisas muito importantes. Ah, você exemplificou o que eu falei, né, e tem uma coisa, antes de responder sua pergunta, "Meu Deus, isso estava acontecendo, eu não percebi?". Exato. Quando a gente fala de problema mental, ele está muito arraigada a questão dos tabus, né, está muito arraigada a questão do preconceito. Então, a pessoa que está em sofrimento mental, ela tenta negar, esconder, e isso muitas vezes dificulta. A gente pega numa nuance. Então, a pessoa cria mecanismos para lidar com
com este sofrimento e as pessoas não perceberem, só que chega um ponto que esgotam todos os mecanismos físicos, mentais, né. Aí não tem como não perceber, né. Exa Então, tem esse ponto para a gente estar atenta. E aí você falou de uma outra coisa, que era de uma situação de uma pessoa que estava chorando, que estava também tomando remédio, isso? exatamente. E aí você falou também da importância Sim, do entendimento da o quanto as empresas estão empresa. interpretando, porque afeta Isso, diretamente no negócio, né? isso. Esta foi uma pergunta de ouro. Sabe por quê? As empresas ainda não entenderam que toda essa mudança, a maior, eu falo isso sem sombra de dúvida, a maior beneficiada será ela. Aí você vai perguntar: "Por quê?" Aí eu vou te dizer: "Ó, poderá ter redução no índice do FAP, poderá reduzir o passivo trabalhista. Uhum, Nós temos hoje o tema 128 do TST, que trata da estabilidade provisória no trabalho. uhum. Hoje, se a pessoa for desligada e ela conseguir provar que ela teve, durante a sua jornada de trabalho, um atestado de 2 dias de problemas mentais relacionados ao trabalho, ela vai ter estabilidade. Então olha para você ver. Eh Os benefícios são inúmeros. A avaliação dos fatores de risco psicossocial é uma prova judicial. Quer que eu cite um exemplo Bacana. para você? Seria a avaliação que é feita na entrada, no processo de seleção mesmo, é isso? Não, a avaliação dos fatores de risco Tá, psicossocial, sim. ela é fundamental. Quer ver? Vamos pegar o exemplo daquela cliente que me disse que agora tudo vai virar, problema mental do trabalho. Sim. Eh, Você pode citar seu exemplo? O exemplo, Pode citar você como meu sim, exemplo? claro, Ah, claro, então pode tá, citar. é hipotético, Fica tá? tranquilo. Você entra no setor, vamos supor que você vai trabalhar no setor financeiro. Ok. A empresa fez uma avaliação dos fatores de risco psicossocial do setor financeiro e não identificamos nenhum agente de risco. Ou seja, a empresa tem um documento que mostra que naquele setor que você está trabalhando não há risco psicossocial. Uhum, Aí, de repente, você aparece com um atestado dizendo que você teve um problema mental relacionado ao trabalho. uhum. Olha aqui, a empresa tem um documento que vai comprovar que não é relacionado ao trabalho. E isso traz uma abertura para Importante. investigar se isso está relacionado a qual outro risco psicossocial que não é do trabalho. É uma defesa da empresa. Agora imagine se a empresa não tem avaliação dos fatores de risco psicossocial e o trabalhador alega que o problema mental dele é da empresa. Olha a dificuldade que a empresa terá para demonstrar que aquele adoecimento não está relacionado ao trabalho. Então, o grande tchan, a grande sacada que os empresários, os gestores de um modo geral, que às vezes até têm resistência em fazer avaliação de risco psicossocial, é porque eles não entenderam que a vantagem, além de trazer vantagem para o trabalhador, claro, para a imagem da empresa, para o clima organizacional, vai trazer, inclusive, resultado financeiro, porque o trabalhador com saúde mental, ele produz mais, e Uhum. vai trazer provas robustas num possível processo trabalhista. Então, Exato. olha só, quanta vantagem! E eles não conseguiram perceber ainda essa vantagem. Eu trabalho numa empresa há 25 anos, nós não temos nenhum trabalhador afastado por saúde mental relacionada ao trabalho. Então, isso é fruto de quê? Bacana. Do cuidado, da cultura, das ações de RH, do papel do líder para conduzir essas ações. Então, Concordo. isso reflete o trabalho conjunto, a cultura, a diretoria, o RH ali
protagonista desse processo juntamente com as lideranças e a gente tem um ambiente saudável. Nós temos uma marca forte, nós temos saúde no ambiente de trabalho. Quem ganha? A Uhum. empresa é o primeiro a ganhar. Cuidar da saúde mental do trabalhador é cuidar de um patrimônio da empresa, de que eu falo assim, é um dos maiores patrimônios da empresa. Exato. Afinal de E às contas vezes acontece essa incoerência, né, doutora? A gente fala que a empresa cuida de pessoas, pessoas é o principal foco, mas no dia a dia a gente não consegue perceber que um gestor está ficando exato, doente, né? exato. Eu falo assim, a minha perspectiva de trabalho é: saúde mental é construção coletiva. A empresa precisa fazer a parte dela cuidando do ambiente, né, disponibilizando, oferecendo um ambiente rígido para o trabalhador ter saúde? Fez. Mas se o trabalhador não fizer a parte dele, nós não teremos saúde no ambiente de trabalho. Uhum. Quer que eu cito um exemplo? Sim. Fofoca, desrespeito, eh eh, negar ajuda e apoio ao colega, tudo isso são comportamentos que contribuem para o adoecimento mental. Então, o trabalhador precisa também fazer a parte dele. E aí você falou que gera até uma incoerência, né. Uhum. Nós falamos que cuidamos do Das trabalhador, pessoas. das pessoas, e na realidade a gente não consegue fazer isso. Aí tem inúmeros fatores que intervêm nessa situação. Primeira, porque nós fomos acostumados a trabalhar, a cuidar dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, biomecânicos, né. Tipo assim, aprendemos a fazer saúde e segurança assim. Para nós fazermos, para nós gerenciarmos os riscos psicossociais, exige mudança de mentalidade, existe alinhamento de cultura. Então, às vezes a empresa, não tem claro como fazer este trabalho, Tem por onde como começar, né? cuidar, nem por onde começar. Às vezes não encontram profissionais, né, disponíveis para estar auxiliando. E aí acontece isso que você falou. Doutor, embora o RH tenha que ser esse guardião, você recomenda que uma empresa que ainda não iniciou nada, contrate alguém, um profissional do mercado que venha trazer esse tema de forma mais estruturada? Sim, eh, pode fazer, né, porque o RH, como você falou, ele é guardião da cultura, ele é guardião enfim, né. O RH hoje ele está cada vez mais absorvendo mais responsabilidades e Uhum. muitas vezes sem a retaguarda necessária, sem o apoio necessário. Neste primeiro momento, para não sobrecarregar mais ainda o RH, é interessante trazer um profissional que vai elucidar este processo, como se dá, os conceitos, né? Porque para trabalhar risco psicossocial, nós precisamos ter o domínio de alguns conceitos, porque um dos grandes desafios de fazer esse gerenciamento é justamente o equívoco em relação aos conceitos básicos do gerenciamento de risco psicossocial. Então, na minha percepção, até para não sobrecarregar mais o RH, neste momento, conte com alguém de fora que possa estar ajudando. Ah, mas eu tenho uma equipe de SST atuante que já está estudando isso, já está tendo domínio. Aproxime desta equipe. A saúde mental relacionada ao trabalho, ela não pode ser específica da área de saúde e segurança, ela não De pode ser todos, né? específica do RH. É uma Todos, responsabilidade de todos. todos. É uma responsabilidade conjunta, né, e a atuação é interdisciplinar. Eu tive também uma experiência que foi muito também interessante. Eu trabalhava numa empresa de transporte urbano. E um dia eu encontrei com um dos motoristas e eu passei por ele e falei: "Você não tá bem hoje?" Aí ele falou assim: "Nossa, você percebeu e ninguém que trabalha comigo percebeu que eu hoje." Aí ele falou: "Posso conversar com o senhor?" Aí chamou eu no canto e falou assim: "Hoje eu ia pegar o nosso ônibus, ia entrar no meio de um ponto de ônibus e ia atropelar todo mundo que eu estava na minha frente." E eu levei para a Nossa. diretoria,
o primeiro momento foi, ele falou assim, mas isso é bobagem, não vai Brincadeira, fazer não vai isso nunca. acontecer não. Mas nós temos que fazer alguma coisa, porque Exato, ele falou algo, né? Então, exatamente. Ele está falando de uma dor, e o né? mais bacana, assim, foi o mais interessante foi que ele não falou nada, ele não veio me procurar. Por coincidência, eu passei por ele e falei, você não tá bem hoje, né? Ó, vamos pensar na força divina, te colocou Talvez. no caminho, te colocou no caminho dele, né? Exato. Foi providencial. Então, ele estava precisando de alguém para desabafar. Isso que a gente chama é apoio social, né? Quando a gente faz a avaliação dos fatores de riscos psicossociais, um dos fatores que ele precisa ser identificado é o apoio social, Uhum. porque uma coisa é a sobrecarga. O trabalhador tem uma demanda muito grande de trabalho. Mas se ele tiver o apoio social, apoio dos colegas, apoio da chefia, a gente consegue encontrar o equilíbrio e não gera sofrimento. É diferente daquele funcionário que está sobrecarregado, não tem apoio da chefia, não tem apoio da liderança, e aí e aí pode acontecer o sofrimento mental e até o adoecimento mental. Eu até estava olhando alguns dias atrás uma pergunta se a empresa adoece as pessoas ou as pessoas adoecidas é que vão para empresas adoecidas. Meu Deus, espera aí, Se espera as, aí. se as, As, empre- se as as, pe- se as, empresas, se as empresas adoecem as pessoas pessoas. ou são as pessoas adoecidas que vão para as empresas que não estão com um ambiente saudável. Olha, Elas atraem. É mais ou ah, menos isso. O que eu escutei foi empresas que não estão bem atraem pessoas que atrai. estão adoecidas, algo Ó, parecido. eu diria assim que nós temos as duas hipóteses. Tanto empresas adoecidas que o trabalhador pode entrar e acabar adoecendo, quanto empresas boas que o trabalhador vai entrar adoecido e a empresa é tão boa que vai ser um apoio, um suporte para ele voltar ao equilíbrio. Uhum. Você entendeu? Então, não existe um não existe um efeito de causa, hã, assim, imediato. O que existe são ambientes laborais que, quanto mais sadios eles são, menor a propensão do adoecimento, entendeu? Uhum. Porque quando a gente fala de pessoas, não é 2 mais 2 são 4, é outro raciocínio, entendeu? E pode ser que pessoas entrem numa empresa boa, mas ela adoeça mentalmente de um problema que ela tem, de um risco psicossocial que não tem a ver com É. o Eu trabalho, entendeu? costumo dizer que tudo volta no processo de seleção, né? Então a gente também tem que estar atento a esse Sim, aspecto durante o processo o também, né? processo de seleção, nestes casos, ele é muito importante. Não que a gente vá, como se diz, Rotular, né? De jeito rotular, nenhum. discriminar, fazer um processo onde eu vou avaliar mentalmente a pessoa para entrar na empresa. Isso não, porque já seria discriminatório, né? Mas Esse- um olhar, né, eu acho que um olhar do RH para o perfil do profissional e a cultura da empresa, para não acontecer isso que nós acabamos de falar, porque se o candidato ele tem valores que são incongruentes com os valores da empresa, por mais que ele não tenha um problema mental, o risco dele adoecer ou dele ter um sofrimento Sim. mental vai acontecer, entendeu? Então eu acho que neste filtro é muito o perfil do candidato para o perfil que ele vai fazer. Quer ver um exemplo? Porque uma pessoa numa empresa que tem um ambiente bom, num cargo que não tem a ver com o perfil dela, pode gerar sofrimento. Como eu percebo se nós fizemos corretamente, se nós acertamos, porque nós não temos bola de cristal, numa contratação para um vigilante, por exemplo? É. Se você pega um vigilante que ele fica, anda para lá, anda para cá, mexe com as mãos, nananã, você fala, não era o perfil, nós erramos. Até pela postura dele. E aí a gente precisa mudá-lo de cargo, porque senão pode acontecer que esse desconforto, ao longo do tempo, acumulando ao longo do tempo, ele pode gerar sofrimento e pode gerar um adoecimento. Recentemente eu fui conversar com alguns diretores e levei a proposição de colocar um dos indicadores que era a pesquisa de clima, o NPS, para vincular com participação no resultado, com o PRR deles. Aham,
E alguns acharam um absurdo, né? Isso eu não, teve gestor que me disse que eu não tinha controle sobre isso. Mas tem, Mas mas tem. tem. E aí Isso, eu ah, fui intrigado, fui mais acima, né? Fui conversar com o conselho, com a presidente. Ela falou: Nossa, eu achei muito boa essa ideia. Mas a minha pergunta para você é: o quanto que as empresas ainda deveriam colocar indicador de saúde mental, não vinculado à participação no resultado, mas vinculado aos a estratégia, o indicadores da alta indicador. liderança? Quando? Ontem. Ontem, mas o quanto já fazem isso Ao hoje? quanto já fazem. Como que você percebe isso? Aí tem duas coisas muito importantes. Como eu falei para você, que é algo novo, e o algo novo ele causa esse desconforto, essa estranheza. Uhum. Nós temos empresas que estão aguardando, se posicionando no sentido de eu vou aguardar a fiscalização chegar, aí sim eu vou pensar em fazer alguma coisa. Mas nós temos já um movimento grande de empresas que estão começando a buscar profissionais para cuidar da saúde mental, colocando, né? É menor o número de empresas? É, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que tem empresas buscando, trazendo essa preocupação, trazendo esse cuidado de colocar as pessoas na estratégia da empresa. Aí eu pergunto para você, quem que faz a estratégia acontecer? Exatamente. As pessoas. As pessoas. Elas são um E, negócio, né? e depois da pandemia, eu sempre dizia antes da pandemia, onde tem duas pessoas tem conflito. Depois da pandemia, eu digo, onde tem uma pessoa tem conflito. Por quê? Olha só. É, a questão da saúde mental, nós somos o país mais ansioso na, na de acordo com os dados da OMS. Nós somos o segundo país com maior diagnóstico de burnout, Em depressão também, de né? depressão, se não me engano, o terceiro. Então, assim, isso tudo são resquícios, isso tudo são consequências da saúde mental pós-pandemia. Porque na pandemia, veja só, nós estivemos frente a frente com a finitude, com a morte. Você quer Exato. coisa mais forte que isso? Pessoas que você amava, de repente, não chega perto de mim, não va por quê? Porque você pode me matar, você pode estar com o vírus. Exato. E vice-versa, né. Então nos colocou numa condição de sofrimento muito grande, e isso Uhum. traz consequências. Não adianta nós falarmos que: "Ah, passamos por isso não é consequência". É um dos motivos, um dos fatores desse adoecimento mental hoje, tem Uhum. relação sim com a saúde mental. Você viu que nós ficamos mais, digamos assim, egoístas depois da pandemia? Durante e depois, né? Durante e depois. Eu não diria bem se é egoísta, nós afastamos, nós perdemos aquela proximidade, a questão da humanidade. E eu achei que iria ser ao contrário, que as pessoas iriam entender o senso que a vida ela é um pulo, né? Exato, exato. Algumas pessoas largaram tudo, foram, desenvolver um novo estilo de vida, enfim, mas a sequela ficou, né, e a gente não pode desconsiderar. E aí eu digo para você, com NR1 ou sem NR1, as empresas precisam colocar esta questão na Na pauta. estratégia. Uma das metas, eu quero dar os parabéns para você, né, porque você está, assim, antenado com as necessidades hoje dos ambientes laborais, que é cuidar É. também da E saúde mental. voltando de novo no papel do RH, que também, por sua vez, tem que fazer ponte em preparar o líder para estar sensível a essa percepção. Mas eu quero tocar num assunto que é polêmico, Ah, mas eu quero ouvir sua opinião. A gente ouve também muita gente, muitos líderes falando geração mimimi, geração mais. Enfim, né? A gente escuta muito aham. isso, né? YZ, que são mais fracas. Como é que você percebe isso em relação a essa questão da saúde mental no dia a dia do trabalho? Como é que a gente pode, tanto RH como líderes, lidar com a situação de forma mais adequada para não haver rótulo nem preconceito? Então, é muito importante essa questão. A geração Z é mimimi.
Nós temos que ter muito cuidado para não rotular, como você falou, porque a minha geração tem valores que são diferentes da geração Z e da geração Y. Então, não se trata de ser uma geração melhor ou pior, porque esta geração é a geração mais conectada. A minha geração, por exemplo, tem dificuldades para lidar com essa questão das redes sociais, então, assim, tanto a nossa geração quanto essa geração, que é muitas vezes rotulada de mimimi, tem o lado forte, né, tem Uhum. o positivo e tem o negativo. Essa geração também, positivo e negativo. Você quer uma coisa que eles têm muito forte? É a questão de feedback. Uhum. É uma geração que ela não tem dificuldade para receber feedback. Eles solicitam Eles feedback. Eu precisam, né? digo isso pela prática, eles precisam. E olha que coisa boa para nós trabalharmos. Então, vai da sensibilidade, como você falou, para a gente estar identificando e tratando essa geração de forma diferenciada. Porque os estudos mostram que é uma geração mais ansiosa? Mostram. Os estudos mostram, índice alto de suicídio nessa idade? Mostram. Dificuldade de lidar com limites? Mostram. Mas o que acontece conosco no dia a dia? Que a gente só vê o lado ruim. Nós Uhum. precisamos, e aí vem o RH, para mostrar, para desenvolver ações para que as lideranças consigam ver esse lado bom, né, construir ações, resultados, potencializando isso e não reclamando, É. porque a maioria reclama. E no dia a dia, a gente percebe muito que, independente de idade, o ambiente impacta. Sim, sim, Eu sim, posso ter sim. um jovem, posso ter, né, que Exatamente. vai ter o mesmo sentimento, talvez fique com a mesma. Os fatores organizacionais podem, e a cultura pode ser uma delas, a liderança pode ser outra, pode estar influenciando para que esse jovem não queira ficar. Aí a gente fala assim: "Ah, o jovem não para no trabalho". Aí a gente pergunta: "Este ambiente, É ele é favorável. favorável para que eles se Essa é uma sintam pergunta bem?" difícil, doutora. Entendeu? Nem todos os líderes querem encarar essa resposta. Exato, mas este é um momento para a gente lidar com questões relacionadas à saúde mental, a gente precisa fazer as respostas inversas. Quer ver? Olha que legal. Ah, o Paulo é muito fraco e não aguenta pressão. Uhum. Vamos mudar a pergunta? O que na organização de trabalho que sobrecarrega o Paulo? De repente, você vai fazer uma mudança no processo, no desenho daquela tarefa, que vai gerar menos estresse ao Paulo. Então, se a gente olhar como nós estamos acostumando, o Paulo não aguenta pressão. E se a gente fizer a pergunta inversa, não é? O que na organização do trabalho que está gerando a pressão? E olhar para o processo, a gente vai ter Exatamente. respostas diferentes. Então, nós não podemos querer atuar em saúde mental com os mesmos conceitos, com mesmos valores, buscando respostas para as mesmas Exato. perguntas. Nós não vamos conseguir. Eu costumo, eu Exige um costumo novo dizer, olhar. eu costumo dizer que nós precisamos mergulhar, né? Precisamos mergulhar. Aprofundar. Exato, A gente move o iceberg indo lá e vendo a raiz, o que está por baixo, que às vezes não é fácil encarar, né? E doutora, exatamente. gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente para os líderes, sobre esse tema, sobre a importância, sobre o que eles precisam entender, Aham, perceber. Uma percebi. mensagem final aí Para os líderes, para os líderes. eu sempre mostro lá o afastamento, o número, o índice de afastamento dos trabalhadores na previdência social, eu olho e falo para os líderes: "Nós somos responsáveis por esse número". Então, Uhum. eu acho que, o maior recado que eu deixaria, a maior dica é sair do automático, que a gente vive muito no automático, olhar para esses profissionais que fazem parte da sua equipe de forma diferente, fazer perguntas diferentes, olhar diferente, e aí
teremos respostas diferentes, resultados positivos, saúde na equipe, Legal. Eu né. costumo falar muito do que o Rancharan traz, né, o alocamento do tempo. Qual o tempo que você está dedicando para estar junto com as pessoas de fato, né? No mínimo 80%. No mínimo No 80%. mínimo 80%. Exatamente. Exatamente. Mas então é isso. Eu agradeço muito a sua participação. Foi muito rico. Cada tópico trazido aqui, cada provocação nos traz umas reflexões importantes para que a gente fique atento a um tema que ainda está distante É daquilo que nós gostaríamos, incipiente. né? Eu agradeço também, me coloco à disposição, afinal de contas, a gente só aprende refletindo, falando, trazendo conhecimento, gerando conhecimento, né. Então, muito obrigada também. Maravilha. Este foi mais um episódio do Conecta RH Cast da BRH Mato Grosso. Você que esteve conosco até o final, curta, compartilhe e leve essa mensagem o mais longe possível.